Começando aqui mais um sábado com o nosso tradicional resumão semanal, sejam muitíssimos bem-vindos. Trago para vocês hoje boas notícias sobre anúncios de futuras placas da AMD confirmadas ali no comecinho do ano que vem. Estamos finalmente no mês de novembro, mês de Black Friday, mês do 11 do 11, Shopee AliExpress. Muita coisa boa rola também no mês de dezembro e em breve chegamos aí no principal evento de hardware do começo do ano que vem, CES 2025. Pessoal, gostaria de fazer um acordo com vocês aqui, tá? Se esse vídeo for interessante, deixa o seu like. Na confiança, já deixa agora no começo. Eu sei que muitas pessoas assistam os resumões, mas não se inscrevem no canal. Durante a semana eu posto muitos outros vídeos, reviews, opiniões, enfim, testes diversos. Então façam parte da nossa comunidade, temos uma meta de até 30 de dezembro ou 31 de dezembro do ano que vem, 500.000 de seguidores. Vocês me ajudam nessa, cara? Eu sei que é uma meta difícil, cara, eu vou estar quase dobrando o que eu tenho hoje, né? Mas nada é impossível, tenho certeza que a gente consegue isso, tá? Então, se esse vídeo foi interessante pra você, mantenha o seu like. Se você não gostou, lá no final, vira pra dislike e deixa seu comentário me xingando, eu não vou apagar, tá? Vamos lá? Começando aqui mais um resumão então, rapidamente, todos os tópicos na descrição, faço um humilde convite para que façam parte dos grupos de promoções, porque quando o assunto é oferta de hardware e oferta de produtos gerais, a gente se comunica mais por lá, tá? É um mês muito propício para isso. E uma rápida propaganda agora da nossa parceira GV Gemal, e a gente já começa aqui mais um videozão para vocês. Windows e Office barato é na GVGMall. Ao pesquisar por Windows, encontramos dezenas de opções para um ou mais PCs entre Retail e OEM que ativam um PC de maneira permanente. Ao utilizar o cupom PH25 no carrinho, seu Windows 11 Pro OEM sai por apenas R$ 122 e o Windows 10 Pro OEM por R$ 84,15, podendo também utilizar para ativar no Windows 11, disponível em inúmeras formas de pagamento, inclusive PayPal. Basta então ir no Windows, selecionar para ativar o sistema, digitar a chave que você recebe por e-mail e pronto, Windows ativado. Clique nos links na descrição e saiba mais. Bom, pessoal, TechPowerUp, um dos mais renomados sites de hardware do mundo, fez uma pesquisa aqui junto com a sua comunidade envolvendo 23.893 pessoas, aonde ele perguntou as preferências das pessoas para uma nova GPU lançamento, né, RTX 5000, as RX 8000 da AMD. Olha só, 36,1% das pessoas disseram que prefere preço, ou seja, placas com preço mais agressivo, de repente próximo da geração anterior, enfim. 27% preferem performance em rasterização, isso aqui é o mais importante para eles. Ou seja, performance quando não envolve o Ray Tracing. Você vê que ainda, claro que já melhorou muito o Ray Tracing desde a primeira geração das NVIDIA, enfim, hoje já roda muito melhor, muito graças ao Frame Generator também, tá? Mas ainda não é a maioria das pessoas, tá? A maioria prefere realmente rasterização. 16,5% preferem eficiência energética em tempos onde o consumo de energia está aumentando não só no Brasil, mas no exterior também, tá? 7,3% preferem VRAM, e você vê que VRAM não é, a maioria das pessoas é uma minoria, e apenas 2,8% preferem algum tipo de melhoria em upscale e frame generator. Então você vê que a maioria ainda quer preço e depois performance. Ok. Project Jarvis, qual que é a ideia disso daqui? Lembra do Jarvis do Homem de Ferro? Pois é, cara. A Google está prestes a dar um passo a mais na inteligência artificial automatizada, não apenas a linha de comandos que você preenche e executa uma certa tarefa. O Project Jarvis é uma tecnologia que está esperada para chegar no Gemini Large Language Model em dezembro, tá? E ao contrário das tradicionais assistentes de IA, que operam ali em parâmetros confinados, parâmetros restritos e sempre com algum tipo de interferência do usuário, né, normalmente, o Jarvis ele vai rodar de uma forma independente no seu navegador, no caso aqui o Google Chrome, aonde ele vai preencher formulário automaticamente para você, navegar em sites, executar comandos independentemente da sua intenção. Então ele vai estar rodando sempre na sua interface, tá? Para negócio, até cito aqui, né, isso pode ser interessante em algum ponto para fazer algum tipo de tarefa repetitiva ou de repente aumentando a produtividade. Agora, para usuários domésticos seria algo mais assim,
ok, eles iriam fazer uma pesquisa de preço para algo que eu queira comprar. Então eu quero comprar uma nova placa de vídeo, ele começa a procurar um monte de site e isso entrega isso para você. Tem pessoas que de repente podem achar interessante para procurar reservas de hotéis, reservas de voos, enfim, mas isso traz preocupações em termos de segurança, com certeza, privacidade dos seus dados, né? Se de repente a sua máquina acaba tendo algum tipo de vulnerabilidade, uma invasão, e você tem algo rodando ali fazendo isso independente da sua intenção, pode ser algo preocupante. Então é um passo inicial e deixa aqui aberto para vocês responderem nos comentários. Você tem interesse em instalar isso aí no seu PC? Olha, eu tô de boa, hein? Eu passo também, cara. Bom, drivers Intel Beta para alguns jogos recém-lançados, né? Esse aqui é um grande lançamento, cara. Olha só, 14 anos depois, Red Dead Redemption 1 começou a chover aqui, ó. Climinha de chuva no resumão, cara. Eu adoro isso, cara. Só 14 anos, eu trouxe um gameplay com a 3060, rodou em 4K Ultra, cara, porque é um jogo muito antigo, né? Aí tem aqui o remaster do Horizon Zero Dawn, enfim. E aí, em termos de desempenho, tá tendo 6% de aumento na versão remasterizada do Horizon, que é até compreensível, porque é o jogo que foi lançado agora, o remaster do original ali, tá? Apple está lançando os novos chips M4, M4 Pro e M4 Max, trazendo agora TSMC 3 nanômetros, assim como a AMD já traz nos seus processadores. Na verdade a AMD não, os CPUs Intel já são em 3 nanômetros, a AMD está em 4 nanômetros, tá? Mas os próximos muito provavelmente vão estar. Não que isso importe tanto, porque a AMD continua no topo ali em termos de desempenho, né? Bom, o M4 oferece 10 núcleos de processador, sendo eles 4 núcleos performance e 6 eficiência. Eles alegam que tem 80% do desempenho do M1 original. Então, ok, são 4 gerações para trás, tá? Em termos de GPU, são 10 núcleos, trazendo o dobro de desempenho do M1, já é um pouquinho melhor. Eles falam que o M4 suporta 32 GB de memória unificada com a largura de banda de 120 GB com 4 ports Thunderbolt 4. O M4 Pro já é bem mais robusto, ele já traz 14 núcleos, sendo 10 performance. Então olha só, de 4 performance foi para 10, cara. Aí os Efficient Score, né, os núcleos de eficiência, reduziu de 6 para 4, mas compensa muito mais no performance. 90% mais rápido que o M1 Pro, tá? E 2.1 vezes mais rápido que o último chip para PC de inteligência artificial, não sei qual exatamente que é, porque eles não citam, tá? A GPU agora vai para 20 núcleos, 2 vezes o desempenho do M4, cara, o dobro de desempenho do M4. Você vê que o M4 Pro é muito mais interessante, né? Tem que ver o preço dele, é claro, tá? Eles falam que ele vai suportar até 64 GB de memória unificada, com a largura de banda bem maior em relação ao chip original. 75% maior que o M3 Pro da geração passada, tá? Suportando Thunderbolt 5. O M4 Max já é um pouco acima, 16 núcleos, então ele aumentou na performance, tá? 2.2 vezes o desempenho do M1 Max. A GPU vai para 40 núcleos, a GPU já dá uma subida boa aqui, cara. 1.9 vezes mais rápido que a da M1 Max, 128 GB de memória unificada, 546 GB por segundo, cara. Realmente bem forte, tá? Vamos acompanhar os futuros dispositivos Apple com esses novos processadores, ok? Resultados fiscais da Intel, cara. Intel, como você sabe, está passando por dificuldade, cara. Uma coisa que me chamou a atenção, havia sido dito que a Intel não pagaria dividendos, né? Mas eles pagaram dividendos aqui nesse trimestre, talvez não paguem no próximo, né? No Q4 2024. Os resultados fiscais, cara, eles não estão muito legais, né? A gente vê aqui uma queda da receita, cara, ano a ano, né? Então caiu 6%, cara. Tem segmentos que caiu mais, tem segmentos que caiu menos. Tem segmentos que teve até um aumento aqui na parte de data center, network e edge, tá? Aqui nós temos um dos motivos dessas quedas, né? Os CPUs Intel, eles não têm feito lá tanto sucesso recentemente, né? A gente lembra que a Intel sempre lançou 2 gerações e trocava o socket. Teve uma coisa muito diferente que foi a 14ª geração, que foi
um relançamento da 13ª com um tapinha nos clocks, alguns CPUs tinham mais núcleos, muito por conta, cara, do atraso do Meteor Lake para PC que nem chegou, né? Talvez eles já estavam esperando, cara, o que já não... O Meteor... pensa, se o Arrow Lake, se os Core Ultra atuais, 285K, por exemplo, não trazem um aumento de performance em games em relação à 14ª geração, imagina o Meteor Lake, cara. Então, eu acredito que a Intel vá se recuperar disso, tá? Existe o potencial, sim, que a empresa saia desse buraco. Aqui nós temos uma notícia, cara, bem preocupante, cara. Olha só, recém-lançado, lá na Mind Factor, que é uma das maiores lojas de hardware da Alemanha, cara, que pode vender para outros países ali da Europa, né? Ela aponta que nenhum processador foi vendido ali depois do lançamento, né? Então passou acho que uma semana do lançamento e já não estava vendendo nada, cara. E aí você vê que é uma contradição muito grande, porque nos Estados Unidos, eu olhei agora, a Newegg está indisponível, cara. Eu não sei, lógico, a quantidade de estoque que tinha disponível ali, né? Então, Amazon e Newegg estão indisponíveis. Na lista que eles apontaram aqui, cara, olha só, a maioria esmagadora é a AMD. 94% das vendas foram AMD. Numa semana, cara, de lançamento, CPU Intel, cara. Quem mais vendeu foi o 7800X3D, seguido pelo 5700X3D, 7500F, todos eles têm review no canal. 7600X3D que começou a vender lá na Mind Factory, primeira loja na Europa, depois da Microsoft dos Estados Unidos, inclusive, já viram? Eu trouxe o review do 7600X3D, cara, isso aqui é raríssimo, veja o vídeo aí no canal, tá? Então você vê que o X3D, cara, é sucesso aqui, ó, tá no topo dos topos. O primeiro CPU Intel, ele aparece aqui, ó, 13400, 14900KF, 14700K e nada dos novos Core Ultra, tá? Complicado, cara. Aqui você tem a loja da Mind Factor com o Core Ultra, está em estoque, 722 euros, mas tem aqui o IVA, né, que é de 19%, então o preço dele fica próximo do que está ali nos Estados Unidos, tá? Então o preço não é exatamente o motivo pela falta da venda. Tudo bem que realmente nos Estados Unidos você paga menos para comprar por conta do imposto normalmente ser menor, tá certo? Bom, e aí tiveram diversos reviews dos Core Ultra. Eu não trouxe meu review ainda, eu tive um problema com a minha placa-mãe, talvez vai chegar na semana que vem, eu trago para vocês a minha atualização, embora muitas pessoas já viram. Aí, claro, se você assistiu meu review também, eu agradeço demais, cara, sei que você já viu, mas eu sempre trago a minha metodologia própria, testes diferenciados, assista se quiserem, tá? Agradeço demais se fizerem isso. O 3D Center compilou 20 reviews ao longo do mundo para mostrar os resultados da média. E a média foi: os novos CPUs Core Ultra entregam 5% mais desempenho em aplicações profissionais, tipo renderização, produtividade. Então tem algum ganho sim. Agora em game, que é um dos carros-chefes do segmento da Intel, menos 6%, cara. Então assim, ele ficou abaixo do 14900K, cara. E eu tava pensando em vender o meu 14900K, 14700K e o 14600K para comprar a nova geração, mas, cara, eles são melhores, cara. Isso não faz nenhum sentido, né? É estranho, né? Na verdade, tem um propósito, a Intel, ela reduziu, ela tirou ali o Hyperthread, lembrei, cara, meu Deus. Tirou o Hyperthreading, né, cara, que é um dos mecanismos que pode aumentar um pouco o desempenho, ao mesmo tempo que eles trabalharam mais na eficiência energética. Só que ao contrário dos Ryzen 9000 que trabalharam na eficiência energética e ainda trouxeram algum ganhozinho de performance, nesse caso o ganho foi negativo, então acaba pegando muito mal e talvez por isso que está flopando em vendas, tá? Pelo menos na Europa. Aqui estão os resultados fiscais da AMD e, cara, os resultados são muito maiores, tá? Aqui você vê ano a ano 18% de aumento, tá? Nos segmentos, aqui nós vemos aqui, ó, mais uma vez, como foi Q3 2023, agora Q3 2024, um ganho, tá? Na parte de segmentação, nós vemos aqui gaming. Aqui teve uma queda severa. Olha só isso aqui, cara. A receita em milhões foi de 462 em 2024, no Q3. No ano passado foi 1.506, 69% de queda em placa de vídeo, tá? A receita mais intensa da AMD, cara,
é na parte de client aqui, que talvez embarque CPUs também, provavelmente CPUs, mas principalmente data center, cara, a AMD é matadora. A AMD é uma empresa de data center que também faz CPUs domésticos e placa de vídeo eventualmente, porque o foco, você vê que é muito maior nisso daqui, o grosso da verba entra tudo aqui, você vê que é absurdo quanto eles estão ganhando aqui, ó, ano a ano, 122%, cara, realmente é muito alto, tá? E aí, pessoal, a AMD oficializou o Ryzen 7 9800X 3D, já tinha vazado tudo mesmo, né? Preço dele $479. E aqui, cara, mais uma vez nós temos um octa-core extremamente caro. Se você acha o 7800X 3D caro no Brasil, espere para ver o preço do 9800X 3D, com certeza ele vai bater aqui uns 3.500 no lançamento, tá? Então assim, é absurdo um octa-core bater isso. Ah, Lucas, mas ele realmente bate o i9, consumindo muito menos, tem os seus méritos. Talvez o custo do 3D V-Cache explique isso. Não deixa de ser muito estranho ver um octa-core numa faixa de preço absurda acima dos 3.000, como aparece aqui o 7800X 3D, tá? O que foi confirmado pela AMD, ele vai ter 500 MHz a mais que o 7800X 3D e vai suportar o overclock pela primeira vez em todos os 3D V-Cache. E é o suporte overclock completo, como eles falam aqui. Então via Precision Boost Overdrive, overclock manual. Isso antes não era suportado. Por quê, cara? Porque o 3D V-Cache ele fica em cima do die. E aí, entre o die e o IHS, a chapa, ele ficava esquentando demais ali. Quando você fazia overclock, você prejudicava e poderia queimar esse circuito, que é um circuito caro, que iria inutilizar o processador. Então a AMD travou o overclock. Agora, a história mudou. Eu já vou explicar para vocês como a AMD fez para liberar o overclock e aumentar tanto o clock em relação à geração passada. Porque se você for ver os outros CPUs, eles não batiam 5 GHz, esse aqui vai bater, tá? Em termos de desempenho, a AMD já mostra que 8% de aumento em relação ao 7800X 3D, que é perfeitamente plausível. Então esse aqui é o novo King agora. O 7800X 3D até então era o CPU mais rápido do planeta para jogos, e agora é o 9800X 3D, porque ele tem o mesmo 3D V-Cache, porém com mais clock e com mais IPC, porque ele é Zen 5, então isso aqui tá bem dentro do que eu espero. Apesar que tem uns games aqui 26%, né? E aí a gente precisa testar caso a caso aqui, né? Em relação ao Core Ultra 9285, chega a bater 59%, que eu achei meio estranho, cara. Tudo isso aqui no Cyberpunk 2077, tá? Apesar que a Intel, no gráfico dela, quando ela mostrou ali em relação ao 14900K, ela tinha colocado assim, ó, não, o Core Ultra 285K tá no mesmo desempenho. E na prática o desempenho foi pior em relação ao 14900K. Então assim, é algo para ser testado depois, tá? E aí a gente vai ver em futuros reviews aí, né? Não sei quem vai fazer review desse processador, mas lá fora com certeza vai ter alguém, né? Aqui já tá a ficha técnica completa e lançamento no dia 7 de novembro, então estamos aqui no dia 2. Então semana que vem, quinta-feira, tá disponibilizado para vocês aí, tá certo? TDP 120 watts, 104 MB de cache, L2 mais L3 mais 3D V-Cache, 5.2 GHz. Você vê que tem uma diferença boa de preço, cara, para o Ryzen 7 9700X, que caiu recentemente por conta de uma promoção que a AMD fez na Black Friday, que provavelmente vai se manter esse preço. O preço dele é tão alto, cara, que vai custar mais do que hoje custa o Ryzen 9 9900X. Então o cara fica assim, 12 núcleos ou 8 núcleos. Claro que para jogos vai compensar sim o 9800X 3D, tá certo? Bom, aqui nós temos o preço hoje do 7800X 3D, é um preço que está um pouco inflacionado, ele subiu nos Estados Unidos, subiu no Brasil, que no Brasil você achava ele direto, aparecia na faixa dos 2.400, 2.500, cara, e hoje é normal bater 2.700, 2.800, próximo dos 3.000 reais, tá? Lá fora também houve esse aumento de preço, então teoricamente vai entrar no mesmo preço desse, e aí, cara, que mora o X da questão. É provável que a gente encontre promoções do 7800X 3D na Black Friday, cara, tá? Talvez lá fora isso com mais intensidade. No Brasil é mais provável que ele simplesmente chegue mais caro mesmo e já era, tá? Bom, aqui nós temos a explicação do porquê.
O porquê que esse CPU é desbloqueado para overclock? A AMD colocou o 3DV Cache debaixo do CCD, do conjunto de grupos, e não em cima, como era feito antes. Isso permite que o CCD volte a encostar perfeitamente no IHS, tenha boas temperaturas, e eles conseguem então liberar o potencial de overclock. Porque se você fizesse overclock nos núcleos, isso esquentava demais e atrapalhava o 3DV Cache. E agora isso não acontece mais porque ele está embaixo. Olha lá. Aqui você vê como é um CPU com 3DV Cache convencional, tá? Então ele fica em cima do CCD, certo? E agora foi feito o delete e cadê? Cadê? Esse aqui é o 9800X3D, está embaixo, entre o substrato e o CCD. Uma ideia muito inteligente, muito simples da AMD, que tá aí, cara, nadando de braçada na parte de CPU, hein, cara. A AMD tá ditando as regras do mercado. Vamos acompanhar aí depois o que vai vir no ano que vem, esperado que venha também o 9950X3D, né? Pois é, cara. A Gigabyte, cara, vazou ali no site no YouTube da Gigabyte Japão, se eu não me engano, a Ouro Japão, um pouco do desempenho também do 9800X3D. Aí eles voltaram com aquela ideia do X3D Turbo, lembra aquele negócio? Que eles disseram que não, 35% mais desempenho? Ué, cadê os 35% de Gigabyte? Tá dando 5 aqui, 3, 4.5, né? Então eu falei pra vocês que não era 35, né? Vocês estão vendo aqui a performance real, é isso aqui que eles são. E olha lá, tem que testar também pra ver se é real mesmo, cara. Aparentemente, esse turbo da Gigabyte, cara, trabalha uma distribuição de núcleos mais focada nos núcleos, eventualmente, que pode trabalhar com clocks mais agressivos, tá? Um tuning da largura de banda, um ajuste nos perfis de energia da placa-mãe, de repente do próprio Windows, e desabilitando o SMT, que é um negócio que traz aumento de performance. A gente já conhece isso, mas é uma coisa meio estranha, porque eu vou perder um pouco de performance em multitarefa por conta disso, né? A não ser que seja feito on the fly, que eu acho que não é o caso, tá? Opa, talvez pode ser, né? Bom, então, em relação a eles trouxeram um pouco de teste, mostrando que ele consegue ganhar até 5% com esse ajuste da Gigabyte, que é perfeitamente replicável em outras placas. Afinal, não tem nada de escondido aqui. Bom, pessoal, a RDNA 4 RX8000, a Lisa Su, CEO da AMD, confirmou, tá? Vai acontecer no começo do próximo ano. Normalmente a AMD faz isso na CES. Então, CES, comecinho de janeiro, deve ser anunciada a placa para depois ser lançada normalmente um mês e meio depois. É o que a AMD geralmente faz. Então é provável que a gente tenha em fevereiro as novas RX 8000, que já foi confirmada pela própria AMD, tá, em um passado recente, que eles vão focar em mid-range, eles não devem focar em high-end, tá? Então deve ficar ali em RX 8800, 8700. Eu espero que a AMD possa trazer uma 8900, 8900 XT também para competir com a Nvidia, porque um segmento sem competição, cara, fica muito ruim para todo mundo, tá? Aqui você vê o histórico de lançamentos da AMD. Faz sentido aqui, ó, 2020, 2023 e agora 2025. Então eles estão meio que no ritmo próximo. Aqui a AMD está falando, ó, que eles estão preparados para lançar a primeira RDNA 4 no começo de 2025. Qual vai ser o foco? Eles falam que vai ter um incremento grande em performance para jogos, tá? Ray Tracing também e novas capacidades de inteligência artificial. Quais capacidades seria essa, hein, cara? Será que a placa vai processar IA para você aí? Pois é, pessoal. Talvez estejam falando sobre FSR 4. FSR 4 que já foi confirmado pela própria AMD, que vai trazer upscaling baseado em inteligência artificial, assim como a Nvidia faz com o DLSS desde a primeira geração. Então, o FSR 1 até o 3 usa técnicas de software open source. No 3 trouxe o Frame Generator e agora deve manter o Frame Generator, porém AI Based, tá? Aonde surgiu isso, cara? O Jack Hyun da AMD falou ali sobre o novo Call of Duty Black Ops 6. Eles estão trabalhando pesado para habilitar a nova geração de FSR ML, que é Machine Learning Based, tá?
no novo Call of Duty. Então, isso deve acontecer em breve. É bem provável que eles vão alinhar o FSR 4 com o lançamento das RX 8000. Aí vem aquela questão, cara, porque até então o FSR era retrocompatível, né? Então, a FSR 3 lançou para todas as placas. Agora, se aqui é algo baseado em inteligência artificial, provavelmente vai ser algo parecido com os Tensor Cores da NVIDIA. Então, se isso for real, é provável que o FSR 4 seja restrito apenas para as placas da nova geração. Vamos acompanhar para ver, eu imagino que seja sim restrito, tá? Aqui nós temos a Samsung com planos para lançar as suas próximas VNANDs, tá? As NANDs que usa em SSD, tá? De 400 camadas. E foi um grande desafio, cara, para a Samsung começar a empilhar verticalmente múltiplas camadas, cara, para aumentar a densidade de camadas sem aumentar fisicamente o chip. É uma técnica muitíssimo interessante. Eles esperam empilhar 400 camadas até 2026, tá certo? Estavam tendo dificuldades para superar 300 por conta de danos frequentes nos chips ao empilhar muitos ali. Eles estão resolvendo agora de uma forma simples, que é fabricando a parte de armazenamento das NANDs separado dos circuitos elétricos em camadas diferentes. Depois você começa a empilhar isso individualmente para resolver os problemas. Eles inclusive apontam aqui que até 2030 eles devem ter simplesmente 1000 camadas empilhadas. Isso aqui é inacreditável, cara. Aqui nós temos a Fantex também, lançando uma fonte inacreditável com 2.200 watts. Claro, já existem outras fontes nessa faixa de preço, tá? Faixa de performance, aliás. É uma fonte que está habilitada para segurar 2 íons, não é o Zinho Dragão chinês, são aqueles íons muito mais poderosos recém-lançados. É uma fonte Platinum ATX 3.1, PCI 5.1, que vem com aquele conector renovado, no caso 2, para suportar duas 4090 ou uma 5090, não sei quanto vai ser 5090, cara, mas acho que vai ser duas 5090 também. Então, uma fonte extremamente poderosa para máquinas focadas aí, inteligência artificial, renderização, workstation, coisas mais poderosas que dependem de vários CPUs e várias placas de vídeo, porque tem como você montar máquinas com dual Xeon hoje sem grandes problemas, tá bom? Aqui nós temos a ASUS lançando uma 4070 Ti Super com um chip diferente, o AD102, cara. Pois é, tá voltando a aparecer mais variações. Isso aqui é normal de acontecer em final de geração, inclusive, se você não viu, veja o meu vídeo aqui no canal. Vale a pena comprar 4070 Super no final da geração? Saiu esses dias, eu vou deixar o card aparecendo aqui do lado, tá? Então você vê aqui, eles estão lançando ela na versão AD102 ao invés da versão AD103. Chips diferentes, porém esperado que a performance seja a mesma, porque eles reduzem os núcleos. Isso aqui, cara, é muito comum porque eles pegam, por exemplo, uma GPU que ela não foi classificada para ser uma 4090, 4080 e rebaixam ela para ser outra placa, tá? Aí, uma particularidade da ASUS é que eles estão reaproveitando coolers e PCBs de placas que já existem. Então, como é o chip AD102, se você pesquisar aqui, ó, AD102, olha lá, AD102, vocês vão ver que é exatamente o chip da 4090. Então, se é o chip da 4090, eles podem manter o mesmo PCB da 4090, ok? Tirar chips de memória para que ela não tenha 24 GB e sim 16 GB, certo? E manter o mesmo PCB. Então fica um processo de fabricação muito mais simples. Às vezes até tem os PCBs sobrando lá, uma forma mais simples de liberar, de desovar isso daí antes do próximo grande lançamento, tá? Inclusive tem até uma notícia do preço. Essa placa já apareceu no Newegg até mais barata que a versão AD103 convencional, provavelmente por conta dessa facilidade na fabricação e venda dela. G-Skill e Asus mais uma vez bateram o recorde mundial de DDR5 com o Core Ultra 9 285K, pelo menos está batendo um recorde aqui na frequência de memória, né? Então você vê ele batendo 12.112, aqui nós temos o perfil lá no HW Boot, famoso HAL Boot, né? Aonde eles continuam com o recorde mundial, frequência de DDR5 12.112 e provavelmente alguém vai continuar batendo isso daqui. Temos aqui, pessoal, no campo dos rumores, lembra que eu falei para vocês que a Qualcomm potencialmente estava pensando em comprar a Intel, né? Existe um motivo muito sério para isso, porque a Qualcomm anda
tretando com a ARM, tá? E aí, eventualmente, ela poderia até perder a licença dos ARM e aí ela ficaria numa enrascada, né? Qual seria a solução? Pô, já que eu não posso fabricar ARM, eu vou comprar uma empresa que tenha a licença x86. Só tem duas, a AMD e a Intel. A AMD tá voando, então eles não vão querer vender. Eu acho também que a Intel não vai querer vender não, cara, são apenas rumores, mas seria uma hipótese. E aí, apareceu aqui na jogada, lá no canal Moore's Law is Dead, a Apple e a Samsung também com interesse em comprar. A Apple, que é uma empresa que também desenvolve chips ARM, e a Samsung, que usa ARM em uma empresa, uma overseas, que é uma empresa fora do território deles, uma empresa provavelmente nos Estados Unidos, tá? Então, são três empresas que usam ARM, supostamente focando em uma x86, agora que a Intel tá com os resultados fiscais meio ruins, tá em queda, de repente, opa, saudão Intel, vamos comprar Intel aí, cara. Já pensou a AMD, a Lisa fala assim, ó, eu vou comprar Intel. Tamo lascado, cara, só tem uma concorrente agora. Bom, aqui nós temos rumores dos novos notebooks com as RTX 5000, tá? Esperados para aparecer na CES, que é o maior evento do ano que anuncia parte de notebooks, porque é muito focado nisso também, tá? É dito nesse rumor que os próximos notebooks podem vir com gerações atrasadas de CPUs por uma série de problemas, ou porque não chegaram a tempo, ou porque não apresenta a performance que é esperado, ou porque os custos sejam de repente muito altos, ou porque o foco é mais na placa de vídeo e menos no processador. E aí quando você fala de notebook, existe uma luta ali com quem vai exigir mais bateria. E cara, essas placas provavelmente vão ter uma exigênciazinha um pouquinho maior, e aí de repente focar em CPUs de gerações um pouco atrás pode ser o objetivo aqui. Não foi confirmado, mas pode ser que aconteça RTX 5000 no notebook vir com CPUs Intel 13ª, 14ª geração, ao invés dos novos Arrow Lake que vão ser anunciados na CES, ou CPUs AMD também da geração anterior, ao invés dos novos, por exemplo, ok, ao invés de colocar um Super Strix Point que tem uma GPU integrada muito poderosa, eu não preciso disso, porque a RTX 5000 já é muito poderosa, traga uma geração anterior, mais simples, de repente até ajuda no próprio custo, porque se o custo da GPU for muito alto, eles podem compensar com CPUs com custos mais baixos das gerações anteriores, que eventualmente pode estar até em saldão lá na Intel. Bom, aqui nós temos um spoiler do que pode ter na CES, nada confirmado ali na parte da AMD, tá? Pode aparecer então as APUs de notebook, a Crackham Point, que seria low power, né, ou seja, algo mais de entrada. A Strix Halo, cara, aquela APU zona poderosa que pode bater até placa RTX, tá? E as Fire Range X3D, que é a substituta das Dragon Range. O Ryzen Z2 Extreme, Z2, Z2G para os handhelds, ou seja, para substituir, por exemplo, o chip que está presente no ROG Ally, que é o Z1 Extreme, que é o meu portátil aqui. As próximas placas e, muito plausível, os novos Ryzen 9950X3D, 9950X3D, isso aqui realmente deve acontecer. Aqui nós temos o Jensen Lakers anunciando isso, então, primo da Lisa Su, a gente precisa aguardar. Pessoal, por hora é isso, espero que tenham gostado. Então semana que vem a gente vai ter novidades aí do 9800X3D, entre outras coisas. Acompanhe o canal, se inscrevam, nos ajude a bater nossa meta. E aí, gostaram do resumão? Valeu o like ou perdi e virou dislike? Espero que não, mas fica à vontade. Um grande abraço e um ótimo final de semana para vocês. Rumo ao final do ano, rumo a CES. Até mais.